Oi, pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vlog no canal e hoje eu estou num novo cenário, na verdade eu estou no meu quarto, na minha cama, super confortável, para falar sobre todos os livros que estão na minha mesa de cabeceira e que eu quero muito ler em setembro. E são 12 livros e eu sei que terão outros que ainda chegarão aqui em casa e que eu preciso ler com urgência. E no vlog de hoje eu decidi ao menos começar alguns deles. Hoje é dia 5 de setembro, então a gente tá bem no comecinho do mês. E nesse final de semana eu vou viajar, eu vou pro interior de São Paulo, na cidade dos meus avós, então eu sei que lá vai ser um ambiente em que eu vou relaxar e não vou pensar em nada. E eu tenho certeza que eu vou estar focada na leitura. Eu vou falar sobre esses livros que estão na minha mesa de cabeceira, que tá uma pilha desse tamanho. Vou começar por alguns títulos que eu já dei início. E o primeiro deles é A Velha Nova York, da Edith Wharton, nessa edição belíssima da editora Unesp, que eles me enviaram porque eu sou parceira deles. E esse, na verdade, é um livro de contos que começa em 1840 e termina em 1880. Os contos até agora não possuem relação entre eles, mas cada um tem a sua característica muito interessante. Eu tô na página 171, no terceiro conto, e eu posso dizer que eu tô adorando e eu tô muito surpresa com isso, porque eu não costumo gostar de clássicos estadunidenses. Eu não me interesso muito pela cultura dos Estados Unidos, mas eu tô me surpreendendo demais, e eu acho que essa surpresa vem da forma em que a autora descreve personagens femininas, porque ela vai um pouquinho contra o que a cultura da época pedia das mulheres. Com certeza vale a pena, principalmente se você gosta de clássicos, dá uma chance para esses contos. E o outro livro que eu comecei também é da editora Unesp, A História do Suicídio, A Sociedade Ocidental Diante da Morte Voluntária, do Georges Minoir, ou Minois, Minoir, eu não sei de onde que ele é. Enfim, esse carinha aqui. E os livros dele são muito bem falados, eu tô vendo muitos elogios, principalmente pra esse e pra História do Inferno, se não me engano. E é um assunto que eu me interesso muito, né, porque como profissional da saúde é muito necessário. Eu quero dar a continuidade, mas eu sei que é um livro mais denso, um livro mais pesado, então eu quero ler aos poucos. Comecei a reler Minha Vida Fora de Série 3, da Paula Pimenta. Eu tô com esse projeto pessoal de reler os livros da minha adolescência, e eu cheguei na página 26 deles, só que eu percebi que tava sendo muito drama e eu já li tanto o primeiro volume quanto o segundo em seguida, e daí eu pensei, não, eu acho que eu preciso de uma pausa de drama adolescente, então eu vou deixar esse livro pra depois. Esses dias chegou Entre Golpes e Joias, do Thiago Barroso. O autor entrou em contato comigo para enviar o livro e eu fiquei muito feliz. Esse é um livro de suspense, de thriller, e como eu já disse anteriormente, eu quero muito ler mais desse gênero. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse envio. Essa capa tá muito interessante. Tem um pé aqui. Olha isso daqui. E aqui fala uma crônica sobre pés, dinheiro e sangue. E eu tenho certeza que eu vou achar muito estranha essa relação com pés. Tenho aqui Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse aqui eu ganhei da Lute, do Catalisando Páginas. Ela quer muito que eu leia esse livro. Ele é curtinho, tem 182 páginas. E eu pretendo ao menos começar em setembro. E eu deixei aqui do lado, porque se for pra estante eu vou esquecer. Tenho 2 livros da Tag. Um eu já comecei a ler, inclusive, tinha me esquecido. O primeiro é O Amante, da Marguerite Duras. Eu tô na página 28 e eu tava gostando. Eu acho que tem uma pegada psicanalítica muito interessante. Não é à toa que aqui tem um blurb do Lacan. Quem é da psicologia ou da psicanálise sabe muito bem quem é. Ao mesmo tempo em que eu estava gostando, eu também não estava fluindo muito na narrativa e eu queria que a minha experiência com esse livro fosse melhor e não estava sendo tão positiva. E essa edição também tá belíssima, né? E o outro livro que eu tenho aqui da Tag é Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro não estava no planejamento pra eu ler esse mês, só que a Letícia, do Lê Livros, perguntou se eu queria ler em conjunto, e eu disse, óbvio, vamos! O próximo livro é uma insanidade, tá? Que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, esse calhamaço de 800 páginas. Como vocês podem ver, eu já comecei, eu tô na página 411, e esse livro faz parte da LC de calhamaços da Jessie Literature, só que era pra eu estar já na página 600, e eu deixei de lado total.
e eu tô muito triste comigo mesma por conta disso. Obviamente não pretendo finalizar em setembro. Quando eu pego o livro pra ler, ele é muito fluido. Eu gosto da história. Só que falta motivação pra pegar pra ler, porque daí eu olho esse tamanho e eu desanimo. Eu tenho que criar vergonha na cara de volta. E os outros 2 livros que eu tenho aqui, eu deixei pro final exatamente porque eu irei ler nesse vlog. O primeiro é O Mito de Sísifo, que faz parte da leitura conjunta da Jessie Literature de setembro. Esse é um livro curtinho, vai ser o meu primeiro contato com o Camus, eu tô com grandes expectativas. Eu sei que Sísifo faz parte da mitologia, mas os deuses condenaram que Sísifo empurrasse incessantemente uma pedra até o alto da montanha, de onde ela tornava cair. É um livro curto, então eu tô louca pra saber como que isso vai ser desenvolvido. E o outro livro que eu tenho aqui se chama Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, livro dessa escritora nigeriana que eu tô com grandes expectativas. E esse livro vai contar a história da... Ai, Jesus do céu, nome difícil. Yegide, não sei, mas ela é casada, tem um relacionamento monogâmico, só que ela não consegue engravidar, e a família do seu marido quer muito um herdeiro, um filho, e é nesse sentido que a família arruma uma outra mulher pro homem. E aí, do nada, eles entram nesse relacionamento poligâmico, e essas foram as minhas escolhas para esse vlog. Hoje é quinta-feira e eu finalizei O Mito de Sísifo. Na verdade, eu finalizei na segunda, mas eu precisei de um tempo para entender tudo que eu li. Eu assisti vídeo, li alguns artigos, porque é um livro extremamente filosófico. Inclusive, eu comecei o livro achando que era um livro de ficção que misturava da filosofia, mas que ainda assim ia contar a história do Sísifo. E na verdade é um ensaio e eu me peguei muito surpresa. Surpresa positivamente, na verdade, e eu gostei, apesar de não entender tudo. Algumas coisas ainda vão ficar para trás para uma releitura, mas ainda assim, sinto que o principal do livro eu consegui captar. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de falar sobre minha viagem, que foi maravilhosa. Eu tava precisando esse tempinho com os meus avós, eu consegui aliviar um pouquinho a minha cabeça, fiquei mais próxima deles. Fui no bingo, joguei baralho, tava uma chuva, mas foi uma chuva pra descansar a cabeça. E a minha avó tava assistindo novela, deixa eu pegar aqui. Minha avó tava assistindo novela e eu sentei do lado dela pra ler O Mito de Sísifo. E aí ela me perguntou que livro eu tava lendo e eu mostrei. Falei que o Camus, ele já tinha ido pra Iguape, que é a cidade dos meus avós. E aí ela viu esse nome e falou, eu acho que eu li sobre ele. E aí ela foi lá toda felizinha e pegou esse jornal, que é do mês passado, de agosto.
E eu achei muito engraçada essa coincidência. Ela disse que leu, e esse aqui é um jornal da cidade que vai falar sobre a ida do Camus a Iguape. Em 1949, ele foi com o Oswald de Andrade. E aí aqui tem toda a história que fala do livro que o Camus escreveu, do livro não, do conto que o Camus escreveu sobre Iguape. Ele conta também a experiência no diário de viagem dele, daí aqui tem algumas fotos, ele no Rio, ele na igreja, ele no hospital, que não existe mais. E eu achei isso muito legal, e ela me mostrou toda felizinha, né? Ai, eu li, olha só que legal! E daí, obviamente, eu pedi pra ficar com o jornal, até porque ela consegue outro lá em Iguape. E eu vou guardar com muito carinho, porque eu acho incrível esse fato de que ele visitou Iguape, que é a minha cidade preferida. Eu, então, comecei a ler o Mito de Sísifo sem saber que era um ensaio, e eu me peguei surpresa logo nas primeiras páginas do livro, porque o Mito de Sísifo busca entender qual o sentido da vida. Na verdade, ele não busca entender. Essa busca pelo sentido da vida é algo que as pessoas procuram há muito tempo, né? Por exemplo, tem o existencialismo e, no caso do Camus, o absurdismo. E o que é o absurdismo? O absurdo, na verdade, é um confronto entre a necessidade humana de querer compreender o mundo, querer compreender tudo e ter respostas, e o mundo que não nos oferece todas as respostas que a gente quer. A gente tem essa necessidade de querer compreender tudo ao mesmo tempo em que a gente não vai ter. Por exemplo, vida após morte. A gente questiona, tem vida após morte? A gente morre e daí o que acontece? A gente tem alguma coisa acontece e a gente não vai ter uma resposta para isso. A gente pode encontrar dentro de religiões, mas algo concreto, digamos assim, é difícil. E essa é uma indagação que eu tenho, né? O que acontece depois, e eu já aceitei que eu não vou ter essa resposta, e é isso aí, tem que conviver com essa angústia. Eu até anotei aqui que o absurdo é a gente estar vivo, existindo em um mundo sem explicações ou direcionamento. E aí a gente começa a pensar, vale a pena viver? E é nesse ponto que ele traz a questão do suicídio. A primeira frase do livro, ele fala: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Eu achei isso muito interessante, logo me intrigou, porque na psicologia, principalmente nas aulas de ética, a gente reflete bastante sobre o suicídio, sobre até mesmo as limitações da psicologia, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode, o que a gente pode fazer em relação a uma vida. E são aulas muito profundas, mas que não nos dá uma afirmação concreta. Obviamente, a gente tem a questão ética, a questão moral da nossa profissão, mas esses questionamentos filosóficos ficam no ar para a gente pensar, e a gente vai pensar ao longo da nossa vida. Então eu concordo com ele. E a resposta às indagações do sentido da vida é o suicídio? Não. Tanto para mim quanto para ele também. Ele discute que há o suicídio físico, no sentido literal, ao invés de resolver o problema. E ele fala que o ato nada mais é do que um escape, porque você não enfrenta. E o sentido da vida não se encontra na morte, porque você deixa de viver a vida. Logo, entende? É mais ou menos isso que ele traz. Eu ainda tô tentando deixar essa ideia mais concreta na minha cabeça. Na página 19, por exemplo, ele fala que matar-se, em certo sentido, é confessar. Confessar que fomos superados pela vida ou que não a entendemos. Então ele traz essa visão sobre o suicídio, que me lembrou o livro O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Parece que todo vídeo eu falo mal desse livro porque realmente não gostei. E ela fala sobre o Camus. O Camus, ele morreu num acidente de carro. E a Rosa Monteiro fala que se ele não tivesse morrido nesse trágico acidente, ele teria se matado porque fazia o tipo. Eu achei essa frase totalmente descabida, extremamente irresponsável. Como assim fazer o tipo? Esse não é uma indagação que a gente faz, não é algo que a gente taxa, principalmente sobre alguém que não está mais aqui. Onde ela queria chegar com isso? Só para provar as vozes da cabeça dela. E lendo esse livro, eu discordo ainda mais da Rosa Monteiro. Se eu já tinha achado ela irresponsável com essa afirmação sem ler o Camus, agora que eu li o Mito de Sísifo,
Eu não sei o que aconteceu com o Carlos Monteiro. Camus, ele traz também outras vertentes. Então, além da morte no sentido literal, ele também traz o suicídio filosófico ou ideológico, que nada mais é quando uma crença aliena a gente, aliena o nosso pensar. Um problema não está necessariamente na fé, ou na crença, ou na ideologia, mas sim a gente se colocar em uma passividade e não se permitir ficar revoltado. Por exemplo, acreditar na pós-vida e não encarar o presente, não encarar o que está acontecendo. Acho que de fato não há problema em crenças, ideologias, em religião, nem nada nesse sentido, mas para mim há uma questão muito forte quando aliena. Quando não para pra pensar no que tá vivendo, e daí você percebe que uma pessoa está em claro sofrimento emocional porque ela tá alienada, isso é muito angustiante. E aí, qual seria a solução a esse questionamento filosófico do absurdismo e o que a gente deve fazer com a ausência de explicações e a necessidade humana de encontrar uma explicação? É basicamente a questão da aceitação. Ele traz o mito de Sísifo, que o Sísifo ele foi punido pelos deuses a subir uma pedra por uma montanha, e quando a pedra sobe no topo da montanha, ela cai novamente. Ele tem que refazer esse trabalho para sempre. Só que, ao aceitar a sua condição, o Sísifo, ele encontra a liberdade interna dele mesmo, e não necessariamente uma liberdade de sair desse ciclo. E aí ele traz que a gente sobe a montanha o tempo todo, seja no trabalho ou em outras questões. E a gente se questiona se vale a pena continuar, tanto a subir a pedra e a continuar nesse círculo, ou a continuar com a vida mesmo. E a gente não tem uma resposta concreta e pronta. Logo, se não há uma resposta pronta, a gente é livre para encontrar um objetivo, uma resposta própria. Isso é se revoltar contra o absurdo. Na minha interpretação, quando fala sobre aceitação, não é aceitar passivamente, mas sim você se revoltar, você se questionar, mas sempre retornar à famosa pergunta que o psicólogo faz: o que isso significa pra você? Isso tem sentido pra você? Qual é o sentido que você quer dar a isso? E eu me identifiquei bastante com isso porque muitas vezes eu me pego nessa aceitação, eu me revolto, mas ao mesmo tempo eu tento compreender o que isso significa pra mim e como que eu trago um significado pra angústias e pra questões que eu sei que não tem uma resposta simples e fácil, mas ao mesmo tempo eu tenho que conviver com isso, tem que conviver com adversidades e com pessoas fazendo coisas que eu não concordo, e aí vem aquele questionamento, né? Por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo isso comigo? As pessoas têm as suas próprias questões, os seus próprios comportamentos um pouquinho controversos e que obviamente vão deixar a gente irritada porque vai contra o que a gente acha que deve ser feito. Mas aí a gente tem que encontrar o meio do caminho, entender que, ok, cada pessoa é uma pessoa, ela tem as questões dela, eu tenho as minhas questões, vou lidar com isso. Isso tudo é aceitação. Você se revolta, mas você encontra o que faz sentido pra você para que você consiga conviver com essa ausência de respostas. Tá fazendo sentido tudo isso? Porque eu acho muito difícil falar sobre um livro filosófico e agora eu tô me questionando por que eu iniciei esse vlog. Isso é muito confuso, eu não sei se tá claro. Eu até anotei, né? Ao invés de desistir da vida, deve vivê-la com lucidez, revolta e liberdade. Eu vou ler algo que eu retirei de um artigo que, para Camus, retirar de si a vida nos revela o despreparo perante as problemáticas da existência humana. Mesmo com a ausência de um sentido da existência, o suicídio simboliza a grande dúvida acerca do sentido da vida. Sendo assim, ele não é uma solução, mas a representação do fracasso do existente que aniquila a própria vida. Eu entendo o sentido filosófico que ele dá, mas eu não levo como psicóloga, né, sei lá, a ferro e fogo essa afirmação de que o suicídio é a representação de um fracasso. No sentido prático,
A gente tem que ter bastante cuidado, porque o suicídio envolve uma gama de coisas também. Questões sociais, questões econômicas, questões de preconceito, de xenofobia, muitas vezes, que é transtornos psicológicos. E esse é o único adendo que eu vou deixar aqui, que eu gostei bastante do livro, mas tem algumas afirmações que eu achei um pouquinho sensível demais, sabe? Mas eu acho que isso reflete um pouquinho a época em que o livro foi escrito. Ele fala também: buscar o que é verdadeiro não é buscar o que é desejável. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente busca uma verdade que nos agrada, e quando a gente se depara com uma verdade que é incômoda, a gente meio que entra em pânico, em desespero, e a gente precisa conviver com o que nos incomoda também. E a partir do momento que a gente aprende a lidar com o incômodo, a gente se liberta. Ao menos é o que eu sinto. Eu me liberto quando eu aprendo a lidar com coisas que estão fora do meu alcance, ou que eu sei que, infelizmente, é algo que não posso fazer muita coisa. Muitas vezes a gente não sabe lidar, mas quando a gente aprende, é muito libertador. Eu gostei, me surpreendi e eu concordo, e eu encontrei certo conforto lendo essas partes. Ah, sobre Fique Comigo, da Yubami Adebayo, eu comecei a ler, li 30 páginas, mas eu não vou finalizar nesse vlog, porque eu acho que o Mito de Sísifo já se basta. Mas eu tô gostando bastante do livro, me sinto meio claustrofóbica com a premissa. Se inscrevam e ative o sininho, porque com certeza terá outro vídeo falando sobre Fique Comigo, caso você ficou interessado. É isso, me falem o que vocês acharam de O Mito de Sísifo, se você concorda com o absurdismo, se você já leu ou se tem vontade de ler. Tô doida pra conversar sobre esse livro com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!